Nem toda mudança chega fazendo barulho. Às vezes ela começa com uma sensação, uma inquietação, uma conversa inesperada ou uma porta que simplesmente aparece na sua frente, né? Então é só depois que tudo acontece que a gente percebe que a vida já estava mudando muito antes. Então se você chegou até esse vídeo, talvez não seja por acaso. Que o tarô pode mostrar qual acontecimento está se aproximando da sua vida, por que essa mudança está acontecendo agora e, principalmente, como você pode atravessar esse momento da melhor maneira possível. Mas tem um detalhe importante, tá? Cada deck vai contar uma história diferente. Então não significa que seja uma melhor que a outra, mas que cada uma conversa com uma energia específica. Então não tenta escolher pela razão ou pela aparência. Respira fundo, desacelera a mente por alguns segundos, olha para cada um dos 3 decks e perceba qual deles chama mais a sua atenção primeiro. Pode ser uma cor, uma sensação, uma vontade de escolher assim, sem saber explicar o motivo. Confia na sua intuição nesse momento aqui. Então, se mais de um deck chamou atenção, você pode assistir as 2 tiragens, tá? Às vezes a vida muda em mais de uma área ao mesmo tempo, então escolhe aí a sua opção e vamos descobrir o que está para acontecer na sua vida. Começando então pelo deck número 1, por esses 2 aqui. Vamos lá. Então, para quem escolheu o primeiro deck, a energia que abre é o 7 de copas invertido. Então, a primeira coisa que essa carta mostra é que você está saindo de um período de confusão. Então, por algum tempo parecia que tinha possibilidades demais, caminhos demais, opiniões demais. Isso acabou fazendo você ficar parado. Não por falta de oportunidade, mas porque era difícil enxergar qual delas era a ideal, né? Então, era por excesso de oportunidades. Só que isso está mudando, né? Então, alguma coisa começa a cair por terra aqui, uma ilusão, uma expectativa, uma história que você tinha contado para si mesmo, assim, deixa de fazer sentido. Por mais estranho que pode parecer agora, essa perda de ilusão não é um problema. Ela é justamente o que vai permitir que o próximo acontecimento entre na sua vida. Porque antes de alguma coisa nova chegar, aqui ela mostra que você precisa enxergar a realidade como ela realmente é, e não como você gostaria que ela fosse. Então a sensação que a carta me traz aqui é muito clara, que os próximos dias eles tendem a trazer uma resposta, uma confirmação, ou alguma coisa que elimina as dúvidas de uma vez por todas. Eita nós! Então a segunda carta, a energia fica intensa, né? Quando essa carta aqui aparece, ela não está anunciando um castigo, ela está anunciando um rompimento inevitável. Então aquilo que você enxergou na primeira carta agora não pode mais ser ignorado. Tem uma situação na sua vida que você já percebeu que perdeu a sustentação, mas ela estava sendo mantida por hábito, por algum medo, alguma esperança de que as coisas pudessem mudar sozinhas. Então aqui, o tarô mostra que está chegando no limite. O que se aproxima aqui tem uma função única, que é derrubar o que já não se sustenta mais. Então para algumas pessoas pode ser uma conversa que muda completamente uma relação. Para outras pessoas é uma decisão profissional, uma notícia inesperada, até uma mudança de plano, né? Que no primeiro momento parecia desconfortável. Mas tem um detalhe importante aqui, que a torre não destrói aquilo que é verdadeiro. Ela destrói aquilo que já estava rachado por dentro. Então, é uma coisa que já estava ruindo e ela vem e derruba de vez, digamos assim. Então, olhando aqui essas 2 cartas, tem a sensação de que você não vai perder algo que era seu. Você vai perder uma ilusão que estava ocupando o lugar daquilo que realmente precisava chegar. Então, é justamente isso que essa leitura aqui começou com essa carta aqui invertida, né? Primeiro as vendas caem
e depois aquilo que não faz mais sentido desmorona. Caiu duas aqui. Ih, caiu as 3. Nossa, gente. Muita coisa invertida aqui, hein? Então vamos lá. Então essa carta aqui, ela traz uma pergunta muito direta. Até quando você vai gastar energia tentando salvar algo que já terminou dentro de você? Então essa carta aqui invertida, ela mostra um cansaço, e não é um cansaço físico, é aquele desgaste de quem passou tanto tempo tentando controlar uma situação, insistindo, esperando, que já não tem mais força, né? Então, o maior erro seja justamente esse. Você acredita que precisa lutar mais um pouco, mas aqui fala o contrário. Aqui fala que o próximo acontecimento da sua vida não depende mais de esforço, depende de parar de resistir. Então tem uma diferença entre persistência e apego, porque a persistência constrói, né? O apego aprisiona. Então essa sequência aqui parece que você já fez tudo o que estava no seu alcance. O que falta agora não é insistir, é abrir espaço para que a vida faça parte dela. Então aqui a torre derruba o que perdeu a verdade, o que perdeu o sentido. O 9 de paus invertido, ele pede para que você não tente reconstruir os mesmos muros, porque o novo que está para acontecer aqui, ele só encontra espaço quando você aceita deixar o velho para trás. Então aqui já caiu, né, as outras duas últimas cartas aqui. Ela mostra como atravessar essa mudança, né? E aparece mais uma carta invertida. Então ela fala que o que está prestes a acontecer na sua vida não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de posicionamento. Então tem uma maneira de pensar, uma regra, uma expectativa que você seguiu durante muito tempo, porque você acreditava que era o caminho certo. Então talvez porque ensinaram você assim, né? Porque era o que todo mundo esperava de você. Mas aqui mostra que esse modelo não funciona mais, né? Percebe como tudo começa aqui a fazer sentido? Primeiro você deixa de alimentar as ilusões. Depois a vida derruba aquilo que já não tinha mais estrutura. Aí o tarô vem e pede que você para de insistir no que já acabou. E agora aqui, essa carta invertida mostra que o próximo passo é ter coragem de fazer diferente. Então talvez você tome uma decisão que outras pessoas não vão entender. Talvez escolha um caminho que fuja do esperado, né? Ou simplesmente você para de viver tentando corresponder às expectativas das outras pessoas. O importante aqui é você entender que essa mudança não está acontecendo para que você se torne outra pessoa. Ela está acontecendo para que você finalmente tenha liberdade de ser aquela pessoa que você realmente é. E para mim aqui essa mensagem mais forte até agora, né? São expectativas de outras pessoas que você não está conseguindo sustentar porque não é aquilo que você é, não é aquilo que você quer para sua vida. Então é aqui que vem essa ruptura, né? De você parar de buscar algo ou alguma coisa que não faz sentido para você, não é o que você quer, é o que as pessoas esperam de você. E você aqui sustentando um personagem que não é o que você é por dentro. Então aqui é uma briga, né? De você tendo que criar essa faceta, dessa persona que as pessoas querem que você seja versus aquilo que você é de verdade. Então aqui essa carta fecha toda essa história, né? O que está prestes a acontecer na sua vida aqui é uma mudança na forma como você se relaciona. Pode ser você com uma pessoa, pode ser com um trabalho, pode ser com um projeto, ou até aqui, pelo que eu vejo, é você com você mesmo. Porque aqui também invertido mostra que uma conexão deixa de existir de maneira como ela existia antes. Então não significa uma perda aqui, né? Às vezes duas pessoas continuam na mesma vida, mas elas passam a ocupar lugares diferentes. Então às vezes você continua no mesmo trabalho, mas já não aceita as mesmas condições. E às vezes o maior rompimento aqui acontece dentro de você, né? Então percebe como tudo aqui se encaixa. Primeiro você começa a enxergar as realidades sem as ilusões.
Depois a vida derruba aquilo que já não te sustenta mais. Aí o tarô pede que você para de insistir no que já acabou e mostra que chegou a hora de seguir um caminho mais verdadeiro sem viver pelas expectativas dos outros. E agora ele fala aqui que isso muda completamente a forma como você cria os vínculos. Então a sensação que fica é muito clara. Você não termina essa fase sendo a mesma pessoa que você entrou. Por isso que algumas relações naturalmente vão deixar de fazer sentido aqui. Não porque teve um erro, mas é porque você mudou. Quando você muda, sua vida também muda de lugar. Então essa é a grande transformação que esse primeiro deck está anunciando aqui. É você deixando de ser uma pessoa que as pessoas queriam que você fosse, e você se tornando quem você é de verdade e se empoderando disso. Você não precisa mais pedir desculpa ou licença para ser quem você é e fazer as suas próprias escolhas sem pensar no que os outros vão querer, o que os outros esperam de você. Então, para quem escolheu essa primeiro deck aqui, a mensagem é muito clara. O que está prestes a acontecer na sua vida não é uma mudança de circunstância, é uma mudança de consciência. Então aqui fala que você está deixando para trás uma fase construída sobre dúvidas, expectativa, tentativa de manter de pé aquilo que no fundo já não fazia mais sentido. E principalmente, expectativas dos outros. Então aqui, o próximo ciclo não começa quando tudo estiver perfeito. Ele vai começar no momento que você aceita a verdade que já está diante dos seus olhos. Então talvez algumas pessoas não vão entender as suas escolhas, talvez alguns caminhos vão se fechar e algumas relações podem mudar. Mas não significa que você está perdendo, significa que a vida está se reorganizando para combinar com a pessoa que você está se tornando. Então não tenha medo dessa transformação, porque às vezes o maior acontecimento da nossa vida não é aquilo que chega, é aquilo que finalmente a gente tem coragem de deixar para trás. Então, se essa leitura fez sentido para você, conta aqui nos comentários qual a parte que mais tocou aqui. E agora vamos para o segundo deck. Poxa, já vou considerar então, vamos lá. Então aqui, para quem escolheu o segundo deck, a primeira carta é o Mago. Então, essa carta dificilmente aparece por acaso, porque ela marca o início de um momento em que a vida começa a responder às suas atitudes. O que está prestes a acontecer não nasce da sorte, ela não nasce do acaso. Nasce daquilo que você decide fazer a partir de agora. Então aqui essa carta mostra que tem um potencial adormecido dentro de você que finalmente começa a encontrar uma forma de se manifestar. Então talvez você esteja esperando um sinal para agir, né? Mas a sensação que essa carta me traz aqui é justamente o contrário, esse sinal já foi dado. Agora a vida quer saber o que você vai fazer com ele. Então tem uma oportunidade aqui, uma ideia, um projeto, uma decisão que começa a ganhar força. Essa carta fala que você tem um recurso necessário para transformar isso em realidade. O que está prestes a acontecer é o início de um ciclo em que você deixa de ser o espectador da sua própria vida e começa a ocupar o lugar de quem cria, de quem escolhe e direciona o próprio caminho. Então a pergunta que fica aqui: você está preparado para assumir esse poder? Vamos descobrir. Então a gente vai entender o que coloca esse movimento em ação. E aqui, essa carta traz uma sensação muito específica, que tem algo que você já conhecia, mas que enxergava de uma forma diferente. Então pode ser um sonho antigo, uma habilidade que você deixou de lado, um projeto, ou uma pessoa. Ou até uma versão sua que ficou esquecida com o passar do tempo, né? O que desencadeia essa mudança aqui é justamente esse reencontro. Então é como se a vida colocasse de novo diante de você algo que parecia pertencer ao passado, mas que na verdade ainda faz parte do seu futuro, né? Então aqui mostra algumas coisas voltando, não para repetir a mesma história, mas para dar a oportunidade de viver essa história de um jeito diferente. Então esse retorno aqui desperta uma lembrança importante, a lembrança de quem você é quando você não está tentando agradar ninguém.
Então, quando você não está vivendo com medo, quando simplesmente confia naquilo que nasceu para fazer. Talvez você ache que está se reencontrando uma oportunidade, mas aqui mostra outra coisa. Você está reencontrando uma parte de você mesmo. E aqui começa a colocar essa transformação em movimento. Vamos ver. Falando aqui em movimento, é exatamente isso que acontece. A sorte começa aqui a trabalhar a seu favor. As coisas começam a se encaminhar para uma coisa. Então aqui mostra uma coisa, as coisas, os ciclos começam a girar. Então quando isso acontece, tentar impedir uma mudança só torna o processo mais difícil. Então aqui essa carta fala que esse reencontro não foi por acaso. Definitivamente. Tem um ciclo se encerrando e o outro começando. Então a resistência está em aceitar que você não pode continuar vivendo exatamente da mesma maneira. Porque quando a vida muda, ela convida você a mudar junto. Então talvez essa mensagem mais importante até aqui, você não precisa controlar o próximo capítulo, né? Você só precisa ter coragem de entrar nele. Então é uma mudança de sorte a seu favor aqui, que é realmente uma indicação de que você está seguindo no caminho certo, né? É uma validação do universo, falando, olha, é exatamente aqui. É aqui que a gente tem que mexer. E olha só, mais uma validação do universo. É o brilho, é o que te traz vontade de viver. Então, essa sua reconexão com o passado, seja uma pessoa, seja um seu eu antigo, o que quer que seja aí, tá falando que esse é o caminho. Talvez não tenha dado certo porque você não estava pronto naquele momento e agora você está definitivamente pronto para retomar esse projeto e reviver isso da melhor maneira possível. Então, depois de tudo que a gente viu até aqui, essa carta traz uma mensagem muito clara, que chegou a hora de parar de esconder a sua luz aqui, porque aqui mostra um potencial enorme dentro de você, né? E aqui fala que esse potencial ele vai se despertar quando você se reconecta com algo que faz parte da sua essência. Provavelmente lá no passado. A gente pode pegar até aqui a sua criança interior. O que você fazia? Que você amava fazer quando você era criança? Começa por aí. Então aqui fala que essa mudança já começou, né? E agora ele responde a pergunta mais importante. Como eu vou atravessar essa mudança? Sendo exatamente quem você é. Sem diminuir, sem tentar se encaixar em padrões, sem pedir desculpas por ser quem você é. É engraçado que essa mensagem está muito parecida com a do primeiro deck. Então é uma reafirmação aqui. Então, sem acreditar que precisa ser menor para caber nas expectativas dos outros. Às vezes a maior dificuldade não é conquistar uma coisa nova, é acreditar que você realmente merece. Então aqui aparece essa carta para dizer que chegou o seu momento de ocupar o lugar que a vida está te oferecendo, com confiança, com verdade e sem medo de ser visto. Então aqui fala de destaque também. Então aquilo que está prestes a acontecer na sua vida não só acontece quando você deixa de esconder a pessoa que nasceu para você ser. Então aquilo que está prestes a acontecer na sua vida só acontece quando você deixa de esconder a pessoa que você nasceu para ser. Então aqui é literalmente você não precisa ter vergonha de ser quem você é e de fazer o que você quer fazer, porque você já está pronto, agora você está pronto. Então aqui, como conclusão dessa leitura, à primeira vista a gente pode imaginar que é perda aqui, né? Mas olhando aqui todo esse contexto, ela não é uma mensagem que ela me traz aqui. O que essa carta mostra é que toda transformação tem um preço. Então quando você decide ocupar o seu lugar por direito, nem todo mundo continua caminhando do seu lado. Quando você escolhe viver a sua verdade, nem todo mundo entende as suas escolhas. Então essa carta aqui, ela pode simbolizar a perda, mas é aquele momento que você pode sentir que está sozinho, que algumas pessoas se afastam, algumas portas se fecham. Mas tem um detalhe importante aqui, essa carta mostra pessoas passando em frente a um lugar onde existe abrigo, só que elas ainda não perceberam. Então,
O desafio aqui não é falta de oportunidade, é acreditar que você precisa enfrentar as coisas sozinho. O resultado desse ciclo novo aqui não é um abandono, né? É a quebra da ilusão de que você precisa continuar vivendo da mesma maneira para ser aceito. Então aqui as cartas falam que você está atravessando uma mudança profunda. Só que durante essa travessia pode ter momentos de insegurança, mas não confunda esse momento com o seu destino, porque quem teve coragem de despertar do próprio poder aqui, reencontrar sua própria essência, aceitar a mudança e finalmente deixar a sua luz aparecer, não termina essa história sem direção, né? Ela termina mais consciente de quem ela é. Então isso vale muito mais do que permanecer num lugar onde você já não cabia mais. Então a mensagem desse segundo deck aqui, o que está prestes a acontecer na sua vida não depende só da circunstância, depende da decisão de assumir de uma vez por todas o protagonismo da sua própria vida. Então aqui fala que tem um potencial enorme dentro de você, mas ele só se manifesta quando você parar de esperar que a vida escolha por você. Então é possível que esse novo ciclo pode trazer mudanças, desafios e até uns momentos de insegurança que a gente viu aqui, mas não encare isso como um sinal de que você está no caminho errado. Pelo contrário, quando a vida começa a levar a gente para um lugar melhor, ela primeiro tira a gente do lugar onde já a gente não pertence mais. Então confia no processo, confia na pessoa que você está se tornando, porque o maior acontecimento que essas cartas anunciam aqui não é uma mudança ao seu redor, é uma mudança que acontece dentro de você. Quando isso acontece, o mundo lá fora inevitavelmente começa a responder de uma maneira diferente também. Então se essa leitura falou com você, escreve aqui nos comentários qual foi aqui a parte que mais marcou você e vamos descobrir o que o terceiro deck vai falar pra gente. Então, para quem escolheu aqui o terceiro deck, a leitura ela já abre com 9 de ouros, que é a primeira sensação que essa carta traz é muito positiva, porque ela mostra que tem uma conquista se aproximando da sua vida. Não é uma conquista inesperada aqui, é algo que vem como uma consequência daquilo que você já está trabalhando há algum tempo. Então talvez você tenha passado por um tempo se perguntando se todo esse esforço realmente valeria a pena. E aqui fala que sim. O que está para acontecer é o momento que você começa a perceber o valor daquilo que você construiu. Então pode ser um reconhecimento, uma oportunidade, uma melhoria financeira ou uma sensação de estabilidade que você vinha buscando há muito tempo. Então aqui fala sobre colher os frutos dos seus próprios esforços, do seu próprio caminho. Por isso que essa leitura não começa com uma promessa, que ela começa com um resultado. Então vamos entender o que fez essa conquista. Essa aqui foi primeiro e essa aqui depois. Esse baralho é grande. Aqui já mostra alguém que chegou a um ponto que já não cabe mais onde está, né? Você percebe que existe algo maior esperando por você aqui. Então pela primeira vez você começa a considerar seriamente a possibilidade de ir além. O que desencadeia essa mudança é justamente essa decisão. A decisão de deixar, de imaginar e começar a construir um caminho diferente. Então pode ser uma proposta, uma mudança de trabalho, um projeto, uma viagem, ou uma oportunidade que amplie os seus horizontes aqui, né? Então, essa sorte que ele fala aqui não acontece por acaso, não é sorte, né? Na verdade, ela é recompensa. Então, quando você aceita olhar para um futuro maior do que aquele que você vinha enxergando até agora. Então tem uma frase que resume muito bem essa combinação. A vida começa a mudar no momento em que você para de pensar no que é possível e começa a pensar no que realmente você deseja construir. E essa escolha que começa a abrir portas para tudo que vem depois. Então essa carta aqui, né, que ela já caiu, ela vem com uma pergunta importante. Será que você não está olhando para aquilo que não deu certo? Enquanto a vida está tentando te mostrar tudo que ainda pode dar certo, tudo aquilo que você já conquistou. Então, aqui fala de perda, sim.
mas ela fala principalmente da forma como elas continuam ocupando espaço na sua vida. Então, uma decepção tenha feito você acreditar que algumas oportunidades não vão voltar. Talvez um não tenha feito você duvidar do seu próprio valor, do seu potencial. Ou você tenha se acostumado tanto a olhar para o que ficou para trás que deixou de perceber o que ainda está para acontecer. Então aqui é a maior resistência, não é falta de capacidade, não é falta de oportunidade, é o medo de acreditar de novo. Porque quando você acredita que o passado define o seu futuro, você acaba fechando os olhos para as possibilidades que ainda vão surgir, né? Então isso precisa mudar. Se tem uma mensagem que aqui essa carta fala, é não deixa que uma perda antiga faça você perder também aquilo que ainda pode acontecer. Que aqui é você naquela sensação, né? Naquela fase de pessimismo. Já caiu as duas também. Aqui essa carta pede uma coisa que nem sempre é fácil. Confiar no tempo das coisas, daquilo que a gente está construindo. Porque às vezes a gente olha para a própria vida e pensa que nada está acontecendo, mas não significa que não esteja crescendo. Tem mudanças que acontecem primeiro por baixo da superfície, né? E só depois ela começa a aparecer. Então aqui ele fala para não interromper o processo por ansiedade, não desista porque ainda não colheu tudo que você esperava. Então aqui essa carta mostra que tem uma conquista esperando por você. E aqui fala que ela nasce de uma decisão de ampliar os seus horizontes. Então, aqui também fala que o passado ainda tenta fazer você duvidar de si mesmo. E agora, essa carta vem para lembrar que grandes resultados não aparecem da noite para o dia. Então é importante você continuar fazendo a sua parte aqui, porque aquilo que hoje parece pequeno pode se tornar exatamente a oportunidade que vai transformar esse próximo ciclo. Então, aqui, para concluir essa leitura, aqui mostra uma coisa muito bonita, essa carta aqui. Que o que está prestes a acontecer na sua vida é o reconhecimento de algo que você vem construindo. Então tem uma tendência de achar que esse esforço passa despercebido, que ninguém valoriza aquilo que você faz, ou que ainda falta muito para chegar onde você quer. Mas aqui fala outra coisa. Alguém começa a perceber o seu valor aqui. Uma oportunidade pode surgir justamente porque o seu trabalho, a sua dedicação, a sua competência aqui passam a ser reconhecidos. Então aqui fala de portas que se abrem através das conexões. Pode ser uma conversa, um convite, uma parceria. Alguém que enxerga em você um potencial que talvez nem você esteja enxergando ainda. Então olhando toda essa sequência aqui, eu sinto que a conquista anunciada no começo dessa leitura não acontece porque você teve sorte. Ela acontece porque você não desistiu no meio do caminho. Enquanto muita gente abandona aquilo que começou, você continua construindo. E é exatamente essa constância que abre as portas aqui para esse novo ciclo. Então, se essa foi a sua escolha, a mensagem do tarô é muito clara. O que está para acontecer na sua vida não é um acontecimento isolado. É a consequência de tudo aquilo que você vem construindo, mesmo nos dias em que parecia que ninguém estava vendo. Então aqui fala que tem uma oportunidade de crescimento real, mas ela pede 3 coisas para você aqui. Coragem para olhar mais longe, sabedoria para não deixar o passado decidir o seu futuro e paciência para continuar cultivando aquilo que você acredita. Porque nem toda colheita aqui acontece no tempo que a gente quer. Mas toda semente bem cuidada encontra aqui o momento de florescer. Então continua fazendo a sua parte, porque o que essas cartas aqui mostram não é um sonho distante, é um caminho que já começou, que agora começa a dar sinais de que está valendo a pena, porque você começa a ver os pequenos resultados daquilo que você trabalhou para conquistar. Então foi essa, terceiro deck. Então independente do que você escolheu, tem uma mensagem aqui que une todas essas 3 leituras, né? A vida está sempre dando sinais. Alguns chegam através de oportunidades, outros de desafios, e alguns chegam justamente quando tudo parece parado. Então o tarô não existe para decidir o seu destino, ele existe para iluminar aquilo que
a gente ainda não consegue enxergar sozinho. Então, me fala aí qual foi o deck que você escolheu, qual foi a mensagem que mais fez sentido para você. Deixa nos comentários. Se você sente que está vivendo um momento importante, precisa tomar uma decisão, ou que é uma leitura para a sua realidade, eu estou à disposição para leituras particulares. O link tá na descrição desse vídeo. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque toda semana tem uma leitura nova. Muito obrigado pela sua presença e que o tarô continue trazendo clareza para o seu caminho. Até o próximo vídeo.